Iniciar a gravação, muito bem. Bom, estamos voltando, né? Segundo semestre, estamos devendo uma aula que foi de terça-feira, que eu realmente não pude dar aula. Eu viajei nesse dia, eu estava viajando, voltando da Paraíba, e eu achei que ia dar tempo de chegar na hora da aula. Só que aí eu acabei atrasando e não tive como chegar na hora da aula e não tinha como dar aula a vocês, que eu estava no caminho, né? Dirigindo. Então, bom, estamos aqui, né? De volta. E semana que vem eu marco um dia com vocês para a gente repor essa aula, tá certo? Provavelmente a gente faz 2 aulas seguidas eu acho que é na terça-feira que a gente não tem. Pronto, isso mesmo, Edges. Vamos fazer 2 aulas seguidas na terça-feira, tá certo? Que é um dia que vocês não têm aula de outro professor, só tem aula minha mesmo. Se eu não me engano, é na terça. Agora eu me esqueci, mas eu vou olhar e veremos. Confirmaremos isso, tá certo? Lá no grupo. Então, vamos voltar, né? Eu acho que... Deixa eu ver aqui, cadê? Certo. Vamos para cá. Bom, a gente inicia hoje os detalhes, informações sobre como vai ser a disciplina. Acho que vocês todos já sabem. É idêntico ao primeiro semestre, né? A gente vai usar, inclusive, a mesma sala de aula lá do Classroom, tá? Não vamos criar outra, porque não faz sentido, não precisa. Tá bom? Então, a sala já está lá, todos vocês já estão lá. Quem não tiver, se alguém não estiver, né? Entre lá na sala de aula, tá certo? Se alguém mudou de e-mail, não sei, por algum motivo, tem que entrar de novo, né? Mas aí fala que eu disponibilizo o link para vocês. Pois bem, a gente vai iniciar, tá, estudo sobre outras funções, tá certo? A gente vai estudar função exponencial e função logarítmica, certo? São 2 funções diferentes, né? A gente já estudou função do primeiro grau e função do segundo grau. E, para esse semestre, a gente estudaria também funções exponencial e logarítmicas. Só que, antes disso, eu gostaria de falar para vocês sobre 2 coisinhas, 2 assuntos, que é o assunto de PA e PG, tá? São coisas relacionadas a sequências, porque essas 2 sequências, elas têm muito a ver com as funções do primeiro e do segundo grau, tá? Então, a gente vai fazer aí umas 2 a 3 aulas de sequência, certo? Sequência no geral, que com foco em progressões aritméticas, que a gente chama de PA, e progressões geométricas, que a gente chama de PG, abreviando, né? Vocês vão saber o que é isso, vão saber como fazer as contas, calcular o número de termos, calcular um termo qualquer, etc., calcular a soma de termos, etc., 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 tá bom? Então, vamos ver o que são sequências, né? Sequências de números reais, tá? Vou botar abreviado assim. Sequência de números reais. O símbolo dos reais é esse R com um tracinho a mais aí. São sequências de números reais. Em geral, uma sequência, a gente dá um nome para essa sequência. O nome dela, a gente pode escrever o nome mesmo, mas, em geral, a gente designa uma letra para representar uma sequência. Uma letra, em geral, maiúscula, tá? Digamos com a sequência, sei lá, sequência S. Eu vou botar S porque S é a inicial do nome sequência, né? S, mas você pode escolher qualquer outra letra, dependendo da sequência que você queira criar, né?
vai ver que outra letra representa melhor, né? Então, uma sequência, ela é sempre colocada entre parênteses, tá? Entre parênteses. Lembra de conjuntos, que a gente estudou um pouco de conjuntos? Os conjuntos, a gente colocava os números entre chaves, por exemplo. 1, 3, 5, 7. Pronto. Isso é um conjunto que tem 4 elementos e a gente coloca ele entre chaves. No conjunto, você não considera repetições. Por exemplo, se eu colocasse aqui outro 5, esse conjunto é o mesmo de antes, porque o 5 repetido não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque o conjunto você olha o todo, né? Você olha quem está dentro do conjunto, não importa se está 1, 2, 3 vezes, você só olha quem são as pessoas que estão lá, não é? Na sequência, isso já muda, tá? Na sequência, isso já vai mudar. Então, uma sequência, a gente não vai usar chaves, a gente vai usar parênteses, certo? Sempre que você vê uma coisa entre parênteses, você já sabe que é uma sequência. E, basicamente, a diferença de sequência para conjuntos é essa daí. Você tem a possibilidade de repetir números na sequência, e isso não, você vai considerar essa repetição, tá? Então, por exemplo, eu vou citar aqui uma sequência, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tá, deixa eu colocar, reticência. Essa sequência é conhecida, tá? Popularmente, né, como sequência dos números naturais, tá? O que eu estou colocando aí? Todos os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu botei reticência porque aí você sabe que pode ir até o número que você quiser. Tá? Então, essa é a sequência dos números naturais. É uma sequência, pode ser, vou botar, enumerar aqui, tá? S1, S2. Pode ser uma sequência assim, 0, 1, 2, 3. E acaba aqui, tá? Pode ser assim? Pode, tá? Pode. Só que, em geral, quando a gente trabalhar, a gente vai trabalhar com sequências, umas moscas aqui, não sei o que estão fazendo, sequências infinitas, né? Mas existem também as sequências finitas, como essa daí, que em alguns casos a gente vai também trabalhar, tá? É como se elas fossem um pedaço de uma sequência maior e a gente vai também trabalhar, tá? Essa sequência aqui, S3. Opa, chaves não, né? Vou botar 1, começar do 5. 5, 7, 9, 11, 13, etc. Essa sequência é a sequência dos números ímpares, só que maiores ou iguais a 5. Tá? Começando do 5, no caso. Ímpares maiores ou iguais a 5, tá? E aí, essa sequência aqui, se eu quiser descrever, porque às vezes a gente não bota a sequência, a gente descreve a sequência. Então, essa sequência aqui, S3, note que S3 é a sequência dos números ímpares maiores ou iguais a 5, né? Esse símbolo aí, você sabe que é maior ou igual, né? Bom, e tem outras sequências, tá? Muitas outras. Sequência de números pares, de números primos, de números, sei lá, maiores que 10 e divisíveis por 7, enfim. Você pode criar a sequência que você quiser
montando a regra que você quiser, tá? Em geral, tem muitos problemas que são meio que uma estratégia de adivinhação, né? Eles dão uma sequência assim e pedem, descubra qual é o próximo termo da sequência. Vocês já viram isso, né? E aí tem uma regrinha a ser seguida, que você precisa descobrir essa regrinha, que é a regra de formação da sequência, para poder saber, sabendo a regra de formação, você descobre qualquer termo da sequência, tá? Na PA e na PG, que a gente vai estudar aqui detalhadamente, a gente vai ter uma regrinha de formação dessas duas sequências. Então, a gente vai conseguir fazer, usar e abusar dessas sequências, tá? Desses tipos de sequência que eu vou dizer para vocês mais para frente. Tá? Então, basicamente, a gente tem a possibilidade de ter, tá? Sequências finitas, tá? Como, por exemplo, eu tenho a sequência S2 aí em cima, né? E ela termina, né? S2. Não vou nem criar outro exemplo. E tenho sequências infinitas, que, por exemplo, eu tenho ali S1, eu coloquei quantos exemplos? 3, não foi? S1 e S3. S1 e S3, tá? Bom, o que a gente está mais interessado nas sequências é isso aqui, a lei de formação. Lei de formação de uma sequência. A lei de formação é uma fórmula, tá? Que vai dar todos os números da sequência. Tá certo? É a regrinha que cria a sequência, tá? Com ela você sabe de toda a sequência, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, é uma fórmula que dá qualquer termo da sequência. Termo em relação à posição, tá? Porque sequência, ela tem termos, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto, quinto, sexto. Sempre vão ser números, né? Então, o primeiro número da sequência é chamado de primeiro termo. O segundo número é o segundo termo, tá? Terceiro termo e assim vai. A gente chama pela ordem, né? No caso, é numeral ordinal. Você já conhece isso, né? Então, a partir do 20º, 30º, aí já fica mais difícil, né? 40º, 50º, 60º, 70º, e por aí vai. Alguém saberia dizer como é que chama o número ordinal? Deixa eu ver um aqui. 382. Como é que a gente chama? Imagina que numa fila você é o número 382. Falando em ordinal, como é que a gente fala? 382. Quem é o corajoso aí que
quer falar? Ninguém? Eu já disse que não sabe. Sei não, né? Bianca já botou aqui, ó. 382ª. Exatamente. Muito bem. 382ª. Enfim, eu estou fazendo uma brincadeirinha, vocês, esses nomes, vocês não vão precisar decorar, né? Mas, por curiosidade, é interessante, tá? É bom saber, né? Pelo menos até o 50, 60, 70, 80, até o 100, né? Quinquagésimo, sextagésimo, septuagésimo, octagésimo e nonagésimo, né? E o 100 é centésimo. E o 1000 é milésimo. Agora, os 200, 300, 400, 500, 600, isso aí é um nome meio estrambólico, assim, meio macabro, né? Mas, enfim. Então, a gente vai trabalhar muito com essa posição dos números, tá? A ordem. Então, a lei de formação é uma forma que dá qualquer termo da sequência, tá? Se você pedir pela ordem, você chama pela ordem, né? Eu quero o 50º termo. Então, você bota na fórmula e a fórmula lhe dá, tá certo? O termo. Por exemplo, tá? Aí eu já vou dar uns exemplos mais concretos. Você tem aqui a sequência S. Deixa eu botar a sequência dos números pares. 2, 4, 6, 8, etc. Eu posso perguntar para você um termo específico. Qual é o 23º termo? E aí você pode contar no dedo, se quiser, tá? Mas aí, se você for contar no dedo, eu vou perguntar qual é o 1008º termo. 1008. Aí você vai contar no dedo, de 1 até 1008? Não vai, né? Então, é melhor... Estão confundindo aqui, cadê? Já estou com... Esse assunto não está bom, não. Ah, não? Esse assunto é ótimo, é legal, é muito interessante. Vocês vão ver, tá? Está quase como um culto em nossos nomes, com esses nomes. As notas, Égias, da recuperação eu estou organizando ainda para colocar, tá? O assunto anterior era pior, também acho. Já estou com medo da minha nota. Não, fico com medo da nota não, tá? Agora entendi. Ana Beatriz, meu celular tá descarregando. E tá com medo. Meu Jesus do céu, vocês são muito medrosos. Esse assunto, gente, é ótimo. Maravilhoso, tá? Inclusive, assim, eu estou colocando ele já porque ele é mais fácil do que o que vem depois, né? Que vem função exponencial e logarítmica. Então, função exponencial e logaritmo é um pouquinho mais pesado, né? Então, assim, a gente vai estudar PA e PG, depois a gente vai estudar função exponencial e pincelar função logarítmica. Eu não sei se vai dar tempo para ver logaritmo em geral, porque logaritmo é bem chatinho mesmo. Assim. Mas PA e PG é tranquilo, gente. Pode crer. Pode crer mesmo, tá? Então, pode crer que vocês vão entender. Se não estiver entendendo, também perguntem, tá? Porque isso aqui é bem simples, o que eu estou falando, né?
Acredito que vocês estão acompanhando aí, tá? Se não estiver acompanhando, pergunta aí, professor, onde ele disse não, fala de novo, tá? Então, vamos continuar, né? Eu estava falando aqui do termo na sequência, né? Quer dizer, da lei de formação, né? Então, eu dei um exemplo aí de uma sequência, essa sequência de números pares, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, e por aí vai. E eu posso, tá? Perguntar para você qual é o centésimo termo. Se você olhar direitinho, pela lógica, o centésimo termo é o 50. Aliás, o 200, né? Que o primeiro termo é 2, o segundo termo é 4, né? É sempre o dobro, né? O terceiro termo, o termo de número 3, o terceiro termo é 6, é o dobro. O quarto termo é o dobro, é 8. O quinto termo é 10, é o dobro de 5, né? Então, o centésimo termo é 100 vezes 2, que dá 200, não é? Perceberam essa ideia? Né? Primeiro termo é 2, é o dobro de 1. Segundo termo, que é 4, é o dobro de 2, tá? Então, colocando aqui, o primeiro termo é 2. O segundo termo é 4. O terceiro, tá? É 5. Aliás, 6. O quarto termo é 8. Então, dá para a gente concluir que se N é o número de termos, pedido, então eu vou chamar de então o enésimo termo é igual a 2 vezes n, né? Eu botei n aqui, né, porque eu estou escolhendo um termo qualquer, não é isso? É ele que está dizendo que se tiver um canal para recomendar depois, manda no grupo. Tá bom. Eu não tenho em mente, não, tá? Porque, em geral, eu não acompanho muito o pessoal da internet, não. Eu só acompanho, assim, canais mais variados, né? Sei lá, Manual do Mundo, que fala de ciência como geral, que é um canal bem conhecido e muito legal de vocês acompanharem. Mas, para falar de matemática especificamente, eu não conheço. Eu posso dar uma pesquisada e mandar para vocês, tá certo? Ana Beatriz, então, termo é sempre o dobro do número anterior. Isso é, Jesus. Quer dizer, isso é, já acho que era para a mensagem anterior, né? Ela está perguntando se o termo é sempre o dobro do número anterior. Não é bem assim, tá? Nesse caso, especificamente, dessa sequência, que é a sequência dos números pares, nesse caso, a lei de formação é essa aqui, tá? A lei de formação é essa aqui. Viu? Viu, Ana Beatriz, né? Nesse caso aqui, que temos uma sequência de números pares, aí a gente observa que sempre a posição do termo é a metade do próprio termo, né? Por exemplo, qual a posição desse 8 aqui? Esse 8 está na quarta posição, ele é o quarto termo. Tá?
O próximo número que vem aqui, que é o quinto termo, ele vai ser 10, que é o dobro de 5, né? O próximo número, que é o sexto termo, é o dobro de 6, que é 12. Tá? Então, a gente percebe que tem esse padrão, né? E esse padrão é justamente a lei de formação. O número de termo, quer dizer, o número do termo, né? Aliás, o enésimo termo, pode-se dizer aqui, que eu vou ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. E aí, para indicar um termo geral, eu coloquei enésimo termo, né? Pode ser o milésimo, o centésimo, pode ser qualquer um, mas sempre vai ser 2 vezes o valor de n, né? Por exemplo, aqui, se eu quiser o 23º termo, ele vai ser igual a 23, 2 vezes 23, que é 46. Se eu quiser o milésimo, centésimo, terceiro termo, ele vai ser 2 vezes 1103, que é 2206. Tá? Isso para essa sequência em específico, né? Eu estou falando dessa sequência, esse aqui, que é dos números pares, tá certo? Não vale para qualquer sequência. Ok? Perceberam aí a ideia? A ideia é essa, tá? Parece fácil, né, Ana? Depois a gente complica mais um pouquinho, tá? Não, a introdução é para vocês entenderem mesmo, tá? Enquanto vocês estiverem entendendo e acompanhando, vai ficar fácil. Agora, no momento que eu falar uma coisa que vocês não entenderem e vocês não perguntarem, tá? Aí, a partir daí, vocês vão começar a parar de entender as coisas, né? Porque é uma sequência e a gente tem que ir acompanhando, tá certo? Tudo fica fácil se a gente for por etapas, tá bom? Então, a ideia é essa. Se eu tiver, por exemplo, agora, vou pegar outra sequência, tá? Eu vou pegar uma sequência, outro exemplo. Eu vou pegar a sequência dos números ímpares, certo? Ímpares. S igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. E agora, na sequência dos números ímpares, a gente pode observar que o primeiro termo, deixa eu comparar com essa aqui. Quem é o primeiro termo aqui? O primeiro termo é justamente 1. O segundo termo é 3. O terceiro termo é 5. O quarto termo é 7. Como é que a gente descreve essa sequência por meio de uma fórmula? E aí, como é que a gente constrói uma fórmula para dar essa... Veja, a fórmula, ela é sempre... É a lei é o que a gente chama de lei de formação, né? Como é que a gente cria uma lei de formação para essa sequência? A lei de formação é para você fazer assim. Eu quero o 10º termo. Aí você tem uma fórmula que você pega esse 10, você não quer o 10º termo, você pega esse 10, sei lá, multiplica com alguma coisa, soma com alguém e dá o 10º termo. Entendeu? A ideia é essa. Eu quero o 30º termo, aí você já tem a fórmula, você pega esse 30, que é 30º, né? Multiplica, sei lá por quanto, soma com não sei o que, faz uma misturada lá e dá o termo, entendeu? Aí eu quero essa formulazinha que faz com todos a mesma coisa e sempre dá o termo certinho.
Então, no caso, se eu perguntar para vocês, qual é o enésimo termo? Aqui. Aqui continua o enésimo termo. Lenita está dizendo que seria 1 vezes M. É M, M de macaco. Aliás, N de navio, tá? É sempre N de número de termo, né? Mas, enfim, pode ser M também, mas eu coloquei N, tá? Lenita falou 1 vezes M. Não, se eu disser que o enésimo termo é sempre 1 vezes N, aí eu digo, o primeiro termo é 1 vezes N, que é 1, né? Se é o primeiro termo, o N vai ser 1. 1 vezes 1 dá 1, aí tá certo. Segundo termo é 1 vezes 2. Aí aqui vai ser 2. 1 vezes 2 dá 2. Mas aqui é 3. O segundo termo tem que dar 3. O terceiro termo seria 1 vezes... O terceiro termo seria 1 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3 e não dá 5. Então, tem que ver isso aí. Essa fórmula está meio troncha, né? A Ana está perguntando, então, no caso, se pedir o termo 1367, vai ser 1 vezes 1367. Seria se tivesse certo, Ana, mas não está, tá certo? Essa ideia de Lenita aí não está certo, não, tá? Tá faltando alguma coisinha aí, tá? Não está dando certo, não, tá? Já está falando 1 vezes M mais 2. Vamos testar essa daí, tá? 1 vezes M, aqui, mais 2. Na verdade, 1 vezes M, você não precisa colocar 1 vezes N, né? Caso N, né? Eu estou falando de N aqui, vocês estão colocando M, mas é N. Então, você... N mais 2. Será que dá certo? O primeiro termo, vamos ver o primeiro. Já dá errado desde o primeiro, né? Se eu quero o primeiro termo seria 1, que N é igual a 1, né? Se é primeiro termo, o N vai ser 1. 1 mais 2, que ia dar 3. Mas o primeiro termo é 1. Tem que dar 1, tá? Então dá errado, né? Pensa aí um pouquinho. Professor, não adianta pensar não que a gente vai errar. Faz esse exemplo logo, por Não, favor. não, nem venha querer correr agora. Que homem fraco é você? Deixe de ser frouxo. Corra não. Ó, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Cadê? Veja, eu quero uma fórmula. Aqui está a sequência, aqui em cima, tá? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Que faça assim. Se o N, se eu quero o primeiro termo, no caso, quando eu quero, você tem que focar nesse N aqui, tá? Se eu quero o primeiro termo, o N vai ser 1. Então, essa fórmula aqui tem que funcionar para todos os termos. Então, quando eu colocar o N igual a 1 aqui, na fórmula, nessa fórmula aqui, vai ter que a conta dar esse 1 daqui, tá? O primeiro termo é 1. O segundo termo é 3. Então, quando eu botar o 2 aqui, vai ter que dar 2 mais 2, teria que dar 3, mas dá 4, né? Não dá. O terceiro termo, quando eu botar aqui 3 no terceiro termo, 3 mais 2 dá 5. Esse é o único que dá certo. O quarto termo, 4 mais 2
daria 6. Aqui é 7, entendeu? Então, está dando tudo errado, né? Não pode. Então, aqui não é essa não, tá? Esdras está falando... Cadê? Esdras ficou calmo. A Ana fez 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 7 mais 2 dá 9. A Ana tá fazendo uma coisa aqui que a gente vai fazer depois, viu, Ana? Ela está percebendo que existe uma regra, isso é uma coisa interessante, mas não é o que eu estou pedindo. Que a Ana tá fazendo uma regra de um para o outro, tá? Sempre somando 2, né? Sempre somando 2, de um para o outro. Isso é o que a gente chama de recorrência, tá certo? É uma relação de recorrência. Depois eu vou explicar isso direitinho. Inclusive, as PAs que a gente vai estudar são exatamente assim. Então, como é que se diz? Essas sequências, ai meu Deus, a música está chegando. Essa sequência que tem esse padrão de sempre, em relação ao número anterior, você sempre acrescentar a mesma coisa, é chamado de PA. Tá? Já vou adiantar para vocês. Mas, o que eu quero não é isso. Eu não quero uma relação com o termo anterior. Eu quero uma relação com o número de termo, tá? O enésimo termo, aqui, o N, né? O número de termos. Então, se eu quero, desse jeito que a Ana falou, se eu quisesse o milésimo termo, eu ia ter que pegar do primeiro e ir andando até o milésimo, né? Porque sempre mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, até chegar no milésimo. E eu não quero fazer isso. Eu quero simplesmente, o milésimo termo, pega o 1000, bota na forma e dá o resultado, tá? E aí o Esdras, ele falou aí embaixo, né? Ele falou que vai ser 2n mais 1, menos 1, aliás. E n vai ser um número natural. E aí dá certo, tá? Dá certíssimo, Esdras. Vamos lá fazer aí. O Esdras está comemorando aí. Você faz 2 vezes o número do termo lá, né, que você quer, e subtrai 1. Então, vamos testar essa forma? Ó, se você quer o primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo, dá 2. 2 vezes 1 dá 2, menos 1, tá? 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, que é o primeiro termo. Aqui. Se você faz 2 vezes 2, que é o segundo termo, 2 vezes 2, dá 4. 4 menos 1, 3. Olha, tá dando certo. 2 vezes 3, terceiro termo, dá 6. 6 menos 1, 5. 2 vezes 4, que é o quarto termo, dá 8. 8 menos 1 dá 7. Na verdade, essa sequência é exatamente bem parecida com essa aqui, né? Essa dos números pares, que começava no 2, né? Ela é 2 vezes n. 2 vezes n, né? É o dobro, isso aqui. Tá? Só que ela começa no 2. 2, 4, 6, 8. Essa de baixo, percebam, ela é sempre 1 a menos. Ela começa no 1. 1. Na sequência de cima, eu vou até dar um zoom negativo aqui para vocês verem as duas. Ó, na sequência de cima, começa no 2, depois vai para o 4, depois vai para o 6, o 8. Aqui é 1, tá? 3. Lá é 4, aqui é 3. Aí o próximo, lá é 6, aqui é 5. É sempre 1 a menos, né? Depois é 8, aqui é 7. Entendeu? Isso é sempre 1 a menos. Então, você vai ter aqui aqui você tem o dobro. Então, aqui você vai ter o dobro menos 1. Certo? O dobro menos 1, como Esdras falou aí. Certinho? Ana teve uma pausa para um breve surto. Bom. Beleza, tem muitas sequências que têm regras de formações diversas, né? Inclusive tem... Maria, está passando uma moto aqui que está... Barulho, não. Inclusive tem charadas na internet que
que meio que obrigam você a descobrir a fórmula, né, da sequência para poder resolver, tá? Por exemplo, eu vou colocar outras aqui, essas duas são bem fáceis, né? Mas eu vou colocar outras aqui para a gente tentar adivinhar. Por exemplo, essa sequência aqui. Começar do zero. 0, 1, 4, 9, 16, 25, reticência. Que sequência é essa? Qual é a lei de formação dessa sequência? O enésimo termo? Quanto dá? Baseado no N. E aí, bora pensar um pouquinho. Essa sequência está mais difícil, né? Ou não? E aí? O primeiro termo é 0, 1. O segundo termo Deixa eu. É porque vai ficar um negócio meio. Qual padrão o senhor usou aí? Se você não tiver padrão, acho que não dá para fazer, não, né? Deixa eu começar aqui com 1. Como é? Fala aí de novo, por favor. Se o senhor usou algum padrão aí, porque se não tiver padrão, aí acho que não dá não para fazer. Eu usei um padrão, sim. É isso que eu quero que vocês descubram, tá? Eu quero que vocês pensem para descobrir qual foi o padrão que eu usei. Ele quer a resposta. Oi, não entendi, Ana. Não, né? A resposta não. Tô dizendo porque, assim, se ele usou o padrão de adicionar mais 3 a cada número, então esse é o padrão. Mas se não tiver, aí não tem como resolver. Ou tem. Eu usei um padrão. Agora não foi de adicionar mais 3, não. Não foi de ficar adicionando, não, tá? Foi outro padrão aí, diferente. E aí? Saiam da caixinha. Pare de pensar em adicionar, em adicionar. Deixa eu dar uma dica para vocês. Deixa eu ver aqui a dica que eu dou. Pode usar aquele negócio de, tipo, 1 e o 2 em cima e embaixo? Como é? O 2 em cima e embaixo? Assim como eu mandei no chat. Pode sim. Pode sim. Então é isso. O Eja já acho que acabou matando aí, né? A charada. Na verdade, o enésimo termo aqui é n elevado ao quadrado. Se vocês olharem direitinho, esses números são os quadrados perfeitos, que a gente chama quadrado perfeito, são números que têm raiz quadrada exata. 1, 4, 9, 16 ou 25. Então, o primeiro termo é 1 elevado ao quadrado, que dá 1. O segundo termo é 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, o n igual a 2, né, que é o segundo termo, 2 ao quadrado é 4. Se o n for 3, vai dar o terceiro termo, 3 ao quadrado, 9. O quarto termo é n igual a 4, 4 ao quadrado, 16. E por aí vai, 5 ao quadrado é 25. Então, dá o quinto termo, tá? 6 ao quadrado, 36, dá o sexto termo, por aí vai. Se eu perguntasse a vocês o próximo número da sequência, aí seria 36. Correto?
Isso aí, Jesus. Uhul. Então, por exemplo, você tem aqui primeiro termo é 1 ao quadrado, que é 1, que está lá na sequência, que é 1 mesmo, tá? Segundo termo é 2 ao quadrado, né? É sempre n ao quadrado. N é o enésimo termo, né? Se for o segundo, vai ser o segundo. O terceiro vai ser 3. O quarto vai ser 4, né? Enfim. O n vai de acordo com a ordem do termo, tá certo? Se eu quero centésimo, o n vai ser 100, tá bom? 2 ao quadrado, que é 4. Se eu quero o terceiro termo, 3 ao quadrado, que é 9. E está dando realmente os números lá da sequência, né? Então, se eu quiser, por exemplo, o trigésimo termo, você vai ter 30 ao quadrado, que é 900. Tá? 900. Por aí vai, né? Entenderam? Exatamente, Ana. Ele está dizendo que só é complicado a gente descobrir qual função o senhor usou. Se é multiplicar, diminuir, exatamente, Erja. Isso não é uma tarefa fácil, não, tá? Por isso, a gente vai estudar. Eu estou dando exemplos aqui para vocês entenderem, no geral, como funcionam as sequências. Mas a gente vai estudar dois tipos de sequências, que é PA e PG, que já têm as fórmulas prontas, tá? As leis de formações já são conhecidas. Então, a gente já tem uma forma preparada para a sequência que a gente vai estudar, tá certo? Eu só estou dando exemplos aqui para vocês entenderem o conceito geral, tá? Não se preocupe que na prova eu não vou pedir para vocês fazerem essas adivinhações, não, tá? Isso aqui é um exercício de, de estratégia, tá? Ana está perguntando se é por raiz. Na verdade, não é raiz, né? É o oposto da raiz quadrada. É levar ao quadrado. Né? Levar ao quadrado é você multiplicar um número por ele mesmo, tá? Mas o 1 é 1 vezes 1 que dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16, tá? Elevar ao quadrado é o oposto de tirar a raiz quadrada. Ele está sendo que vai ser pior, não sei, né? Vamos ver aqui. Tem uma sequência que é bem interessante, tá? Essa aqui eu acho que se vocês não tiverem visto, vocês não vão acertar, não. Mas vai que tenha um aqui que seja Chuck Norris, né? Um expert aqui. Começa no 2, 10, 12, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual é o próximo número dessa sequência? Ou qual é a lei de formação dessa sequência? 2, 10, começa essa mesmo. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual seria o próximo número? E aí? Tentem achar, vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem achar uma lei de formação para essa sequência. Cri, 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 cri. Tá ruim, né? Bom,
Agora deu, né? Essa sequência, ela foge dos padrões, né, do que a gente está esperando, né? É até interessante porque é uma sequência de números, né? A gente pensa em usar operações, soma, subtração, adição, multiplicação, essas coisas. Mas, na verdade, essa sequência, ela é uma coisa mais simples do que o que vocês pensam, tá? Muito mais simples. Muito, muito, muito mais simples. Muito mesmo. Bianca disse que é 200. Por quê? Tá filando na internet, é Bianca? Por que 200? Eu não entendi por que o 200. Diz aí. Bianca já viu no 7º ano. Mas qual é a explicação? Diga aí para os seus colegas. Para eles ficarem chateados. Bora, Bianca, cadê a lei de informação? Qual é a lei? A Bianca foi dormir. Bianca não sabe explicar, não. Ela já viu, lembra que era 200, mas não sabe mais por quê. É uma coisa bem simples, pessoal. Se vocês olharem, esses são os números que começam com D, letra D. Ah, tá, beleza. Até isso vale, professor. Meu Deus. Vale, vou botar uma dessa na prova para vocês ficarem o dia todinho aí matutando, Faço pensando. não, por favor. Meu Deus. Então, realmente, o próximo número que começa com a letra D é o 200, tá? O próximo número é o 200. É uma sequência bem louca, assim. Primeira vez que eu vi, eu Vai também não estar perguntando na consegui. prova dessa lei aí, o professor vai pensar em número aleatório, assim, sem fazer padrão, e a gente vai errar e não vai ter resposta certa. Não duvido nada. Vamos ver, né? Talvez já que vocês estão querendo tanto, talvez eu bote uma para vocês adivinharem a lei de formação. Vou pensar nesse caso, tá? Então, nesse estilo assim, para vocês. Eu normalmente dou 2 dias para vocês fazerem a prova, não, você passa o dia aí pensando, discutindo, pesquisando na internet, tentando aí todo jeito. Mas, enfim, é isso aí, tá? Basicamente, a lei de formação é uma fórmula, como eu tinha dito aqui, tá? Que dá qualquer termo da sequência. Então, você dá, em geral, deixa eu escrever aqui, cadê? Em geral, se a lei de formação de uma sequência é dada em função do número da posição
N, tá? Que a gente chama de N, né? De um termo qualquer. Tá? Então, eu tenho um termo qualquer, cuja posição é N, e eu quero, a partir dessa posição dele, a partir do N, descobrir qual termo é. E usando uma formulazinha, tá? Então, eu quero uma formulazinha que não sirva para um N, não é servir para um termo específico, é para servir para todos, tá? Qualquer que seja o N. O N igual a 1, que dá o primeiro termo, N igual a 2, segundo termo, N igual a 3, tá? Dependendo do N, qualquer termo eu posso encontrar usando essa formulazinha. Nem toda sequência possui aí uma lei de formação, né, clara, assim, prontinha, tá certo? Tem umas sequências que são mais bizarras e fica muito difícil você encontrar uma lei de formação. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, a gente consegue, para muitas das sequências, encontrar uma lei de formação. Para PA e para PG, que a gente vai estudar, a gente consegue lei de formação tranquilamente, tá certo? Bonitinha, já prontinha, tá certo? Existe uma coisa, só para a gente encerrar, que a gente pode encontrar, apesar de às vezes não encontrar uma lei de formação, a gente encontrar uma relação de recorrência, que é o que acho que foi a Ana que falou, que é uma dependência do termo anterior, tá? Isso também, existe uma série de estudos sobre sequências que são dadas por recorrências, tá? Mas eu não vou focar nessas funções. Aqui, inclusive, a PA e a PG é um exemplo que pode ser dado por recorrência. A gente vai ver, inclusive, mas é uma recorrência bem simples, né? Na PA, você vai sempre somando, pega o termo anterior e soma mais alguma coisa, tá? Soma mais alguma coisa. Então, essa aí você constrói uma PA. E na PG, você sempre vai multiplicar por alguma coisa. Um pouquinho diferente, tá? Então, na próxima aula, a gente vai estudar progressões aritméticas, tá? Aritméticas. E depois a progressão geométrica, tá? Só para vocês ficarem a par do que é a progressão aritmética, teve um matemático famoso, tal de Gauss, vocês já ouviram falar dele, eu acho, né? Gauss é bem famoso, tanto na matemática quanto na física. E dizem que, quando ele tinha 10 anos, a professora botou de castigo a turma, e pediu para eles somar isso aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, mais até 98, mais 99, mais 100. Somar isso tudinho. Já disse que descobriu a lei com delta também. Não viagem não, tá? Não viaje muito, não. Só para terminar, pessoal. Então, a professora pediu para Gauss somar, quer dizer, Gauss não, a turma toda, né? Somar isso aí tudinho, de 1 até 100. E aí, seus coleguinhas ficaram lá somando, né? Soma mais um, mais um, mais um, mais um. E Gauss, com 5 minutos, ele terminou a questão, entregou à professora e a professora liberou ele. E aí, primeiro a professora pediu para ele explicar, né, como foi que você fez tão rápido. Deu o resultado lá. Na época não tinha calculadora, então não dá nem para suspeitar, né, que o aluno usou calculadora. E o Pirraia, 10 anos, né, 5 minutinhos para resultado. A professora ficou chocada, né? Bom, o que é que ele fez? Será que ele fez alguma coisa do outro mundo?
Não, ele fez isso aqui, ó. Vocês vão entender perfeitamente. Ele somou 1 mais 100. Aí dá 101, né? Aqui vai para cima. 1 mais 100. Dá 101. Aí pega 2 mais 99. Dá quanto? Dá 101 também. Aí pega 3 mais 98. Também dá 101. Aí é que está o brilho da coisa, né? Que ele percebeu que, assim, sempre quando você vai passando de um para o outro aqui, você acrescenta 1, e aqui, vindo de costa, você diminui 1, aí compensa, né? Sobe 1 de um lado e subtrai 1 do outro. Aí, quando você junta os dois, sempre vai dar 101. Então, no final das contas, como você tem 100 números, e você está dividindo em pares, duplas, né? Dos extremos, você vai ter aqui, etc., até você somar o 49 mais 50. Deixa eu ver aqui, viu? Porque começa no 1, né? Então, você vai somar, no final, você vai somar o 50 com o 51. Tá? O último número da primeira metade é o 50 e o último número da segunda metade é o 51. Aí que também vai dar 101, né? E aqui, no final, você tem 50 duplas, né? Ou pares. E aí você multiplica 50, 101 vezes 50. Aqui dá 0, 0, 0. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. 5.050. Se quiserem conferir e fazer de 1 em 1 em casa aí na calculadora, pode fazer. Mas deixa aí, tá? E aí, essa questão eu estou mostrando para vocês, mas ela, apesar de vocês acharem, o que é que isso tem a ver com o assunto da gente? Isso aqui é uma PA, tá? É uma PA da mais simples possível. E a gente vai achar uma forma que funciona para a soma da PA. E a soma da PA, a gente vai descobrir baseado nessa mesma estratégia, desse mesmo jeito que o Gauss fez quando tinha 10 anos. Certo? Ele descobriu a forma da PA. Tá? 10 anos, e vocês aí com quase 20, já está reclamando de estudar esse negócio. Ninguém nunca botou para fazer, né, Eric? Se botasse, né, vai que um gênio seria descoberto, né? Pessoal, tchau para vocês aí. Até semana que vem, tá? Na terça-feira a gente faz 2 aulas, tá bom? E aí paga a aula de terça-feira passada, que não teve. Beleza? Vou desligando aqui, tá certo? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, pode ficar à vontade.